Irmãos, boa noite para vocês. Dá um sorriso para quem está do seu lado aí. Diz como você está bonito, irmão, como você emagreceu. Fala para ele, fala. Está bonito demais hoje. É tão bom a gente ter a expectativa de já, em nome de Jesus, a gente vai poder se abraçar, é ou não é, irmãos? Amém? Porque comunhão é a parte fundamental e essencial de um culto, né? A gente poder tocar, enfim, estar novamente junto. Eu fico muito feliz em poder voltar aqui nessa casa. Antes de me apresentar, eu quero muito pedir perdão para vocês. Aconteceu uma coisa hoje que nunca aconteceu comigo. Eu não sei porquê, mas eu passei o dia todo produzindo conteúdo. Nós estamos numa parceria a partir da gravadora com algumas plataformas, né? Eu, até hoje, tinha resistido profundamente a algumas redes, inclusive o TikTok, que você deve usar bastante. E surgiu uma proposta para que a gente realmente entrasse lá com conteúdo relevante, importante e tudo mais. Então a gente foi viver esse dia produzindo conteúdo, porque é muito difícil você parar todos os dias para fazer isso. E a gente trabalhou muito, a gente começou cedo e foi até umas 5 horas sem almoço, sem nada. Então, depois que terminou tudo isso, eu estava com muita fome, saí para encontrar um amigo. Com a minha cabeça, o culto é 7h30. Está tudo certo. E aí fui conhecer um amigo, que certamente todo mundo conhece, que é o Tom Caff. Me ligou, vamos comer, vamos se ver. E eu estou lá, tranquilo, pensando, estou pleno, estou no horário. 7 horas eu falei, vou chamar o Uber, deve levar uns 20 minutos de onde eu estou até lá, na igreja. E aí esse aqui falou assim... Me ligou, né? Quando o Johnny me ligou, irmão, você recebeu uma ligação do Johnny, próximo horário do culto, é porque, e aí, tudo bem? Aquele jeito doce do Johnny, né? Tudo bem? Eu falei, tudo, já estou aí já, é 7h30, né? Ele, não, é 7 horas. Irmão, sabe aquele dia que você fica com muita vergonha? E eu fui chamar o Uber e a cidade de vocês é meio complicada, né? É muito trânsito, muita doideira, 3 Uber cancelaram. Eu falei, Jesus amado, cara, eu vou chegar lá para falar do Espírito Santo. Então, antes de qualquer outra coisa, eu queria pedir perdão para vocês, amém? Peguei um táxi, vim correndo para cá para poder estar aqui, porque eu queria muito estar. Eu sou Felipe, sou casado com Josi, uma mulher incrível, maravilhosa. Sou pai de 3 filhos, lindos. Tenho televisão em casa, com Netflix e tudo, está tudo certo. Sou pai do Estevão, de 11 anos. Pai da Débora, de 9 anos, e pai da Isabel, de 5 anos. Minhas filhas são lindas, né? Eu não me canso de dizer que fiz um voto com Deus em relação às minhas filhas. O primeiro namorado da minha filha, eu vou sacrificar ao Senhor. Se ele ressuscitar, ele é a pessoa certa para ela, amém? Glória a Deus. Sou pastor numa comunidade chamada Mevan. Fiquei em Itajaí 13 anos, lá com o pastor Luiz Hermínio, e a gente vem há um tempo já viajando, servindo a Igreja de Jesus pelo Brasil e pelo mundo, e a gente vem sonhando com um tempo em pastorear uma igreja. E eu venho fazendo as minhas pesquisas já há alguns anos. Eu até achei que viria para São Paulo, depois pensamos que iríamos para Vitória, e a gente foi obedecendo essa orientação do Espírito Santo para viver isso da forma mais rendida ao propósito de Deus possível. E uma das minhas férias em janeiro, eu sou lá do estado de Goiás, mas falo português, como você está vendo bem. E numa dessas visitas ao estado de Goiás, pediram para fazer um culto, e perguntaram se eu podia pregar nesse culto. Um culto feito sem divulgação, sem nada, de forma despretensiosa, com amigos antigos e novos amigos, pessoas que estavam machucadas com a igreja, algumas que não tinham igreja, enfim. E esse culto tinha bastante gente, e Deus marcou muito a minha vida, quando falei para essas pessoas na cidade de Goiânia. Então, desde janeiro de 2020, a gente começou um processo de oração, e a gente ficou o ano inteiro orando e buscando a Deus, para tentar entender se era de fato o movimento que Deus queria que a gente tomasse, se era de fato aquilo que a gente tinha que fazer. Em dezembro de 2020, cerca de 11 meses depois,
quase um ano depois, nós fizemos a primeira reunião e, de uma forma muito milagrosa, as coisas foram acontecendo lá. E desde janeiro desse ano a gente está morando lá e milagres incríveis aconteceram, desde o lugar em que a gente está se reunindo, ao bairro em que a gente está se reunindo, as pessoas que Deus trouxe e aquilo que a gente está vivendo. Lembro de fazer a primeira reunião de oração lá. A gente chegou 7 horas da manhã, levei um amigo chamado Fábio Muracava, que está lá comigo, viaja comigo há muitos anos, um músico, um ministro do Senhor. E na nossa primeira reunião de oração estava eu e ele. Às 7 da manhã, algumas pessoas passaram, né? E ficaram ali seus 10 minutos, seus 15 minutos antes de ir para o trabalho. Mas nós recebemos a visita de uma senhora que entrou, porta dentro da igreja, ficou num canto, orando, e dava para ouvir o burburinho dela e o choro dela. 15 minutos antes da gente terminar, findar esse período de oração pelas manhãs, nós reunimos todo mundo para fazer uma oração coletiva. E nessa oração eu olhei para ela e disse: está tudo bem? Ela disse: não. Eu disse: o que está acontecendo com você? Ela disse: olha, eu tinha 2 filhos. Eu disse: e agora você não tem mais? Ela: não, só tenho um. Um dos meus filhos era dependente químico, e eu internei ele em uma clínica de forma involuntária. Ele não queria ir, mas eu internei forçado. E depois de uma semana nessa clínica, internado, ele cometeu suicídio. E eu perdi o meu filho. Eu achava que tinha perdido para os vícios, e por conta da minha atitude, minha ou do meu ex-marido, divorciada, nós perdemos o nosso filho, ele cometeu suicídio. Enquanto ela dizia isso, ela chorava muito. Óbvio, né? Uma mãe enterrar um filho não é um ciclo natural da vida. É o contrário. E eu não sabia o que dizer para ela. Até hoje eu não sei. Mas quando a gente não sabe o que dizer, a gente lembra que o Senhor enviou o Espírito Santo à terra como um consolador. Amém, irmãos? Para nos conduzir a toda a verdade, para nos convencer de coisas que nós não somos e não temos força para nos convencer. O nosso coração é enganoso, o nosso coração ele produz falsas linhas de chegada, falsos atalhos. A nossa natureza humana em si, ela nos subjuga a uma prisão emocional, a uma prisão de expectativas. Então a gente vai galgando e andando por caminhos errantes, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, ele nos devolve para um caminho correto e para uma trilha segura, amém? Protegido a gente não é, mas a gente sempre vai ser seguro. 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você vai estar protegido, amém? Em nome de Jesus. Então, muito especial estar aqui com os irmãos falando. Já vim aqui algumas vezes. É interessante que os vídeos que eu tenho na internet, de cortes assim, de quando a galera corta, a equipe me manda, a maioria são daqui da igreja. E eu fico muito feliz com isso. Estou contente, estou feliz. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos nessa noite. Muito obrigado pela Tua presença nesse lugar. Muito obrigado pela revelação do Teu Santo Espírito, pela dispensação em que estamos. Nós nos rendemos ao Senhor. Eu rendo toda a minha forma de pensar, de dizer, de falar ao Senhor, e que nessa noite seja uma noite de uma profunda experiência com o Seu Espírito. Espírito Santo nos possibilita, nos dá a condição de vivermos uma experiência gloriosa com a Sua presença nessa noite. Aqueles que ainda não foram selados, marcados pelo Teu Espírito, Senhor, nós pedimos que isso aconteça hoje. É uma promessa do Senhor para nós, e nós queremos entender a importância disso, o que isso causou no mundo, o que isso provocou na terra. Nós queremos entender isso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 1. Eu tenho meditado sobre esse assunto nas últimas semanas.
E ontem, coincidentemente, eu fui convidado para assistir uma peça que marcou a minha vida profundamente. Eu não sei quem viu essa peça, mas se você não viu, assista, porque é muito impactante. Alguém viu aqui a Rua Azusa, do Giovanni Si? Vocês assistiram? Eu fui atropelado por aquilo ontem. E no meio da peça, o Johnny me mandou uma mensagem dizendo assim: olha, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Eu disse: rapaz, eu estou aqui no meio de uma peça da Rua Azusa, eu não consigo falar sobre outro assunto. Esse texto aqui é muito forte. Vocês estão juntos aqui comigo, amém? Está feliz aí? Glória a Deus. Atos capítulo 1, verso 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: a mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Somente o versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Sabe, irmãos, Jesus apareceu mais ou menos, se você olhar o texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, estava lendo esse texto aqui um pouco antes, e eu acho que ele é interessante para a gente ter uma dimensão de quantas pessoas Jesus estava falando. E o texto diz assim, eu vou ler rapidamente, 1 Coríntios capítulo 15, verso 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Bem, olha só, todo o processo a trajetória de Jesus nessa terra foi algo sensacional, especial. Jesus era Deus, era o verbo vivo que desce do céu, mas esse verbo vivo, esse Deus, diz Filipenses capítulo 2, que ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si e assumiu a forma de servo. Essa palavra no grego chama kenose, esvaziar-se, diga comigo, esvaziou-se. Então, nesse processo, Jesus definitivamente assumiu a sua identidade como ser humano. Jesus foi extremamente humano. Jesus foi tão humano, para pensar comigo. Jesus começou o ministério aos 30 anos. Deus morou 30 anos num bairro da cidade. Por 30 anos, Deus morou em algum bairro da cidade. E as pessoas moravam nesse bairro, eram vizinhas de Deus, e não se deram conta de que o próprio Deus era vizinho delas. Por quê? Porque Jesus era tão parte desse contexto, desse meio chamado gente. Jesus era tão gente, era tão comum, era tão humana as suas relações, que as pessoas não perceberam que aquele que morava ali era o próprio Deus. Imagina você ser vizinho de Deus. Quem aqui tem um amigo que de repente você cresceu com ele, jogou bola com ele, estudou com ele, aí de repente você vê ele se despontar, você tem prazer de dizer, né? Oh, rapaz, joguei bola com ele, né? Ele morava na minha rua, cortava cabelo na mesma barbearia, a gente fazia compra no mesmo mercado, ou seja, essa pessoa se tornou pública, notada, percebida. Ninguém percebia antes, mas agora percebeu-se. E aí você se dá conta, eu estava com ele e nem me dei conta de que ele carregava tamanho potencial. Jesus então inicia o seu processo ministerial, mas antes de fazer qualquer coisa, Jesus vai para o deserto, onde João estava pregando, e Jesus se sujeita, se submete ao ministério de João, e decide então ser batizado por João. João se assusta.
diz: não, você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, convém que eu seja batizado por você. Jesus diz: não, convém que se cumpra o que foi dito. João ocupava um papel profético na história muito importante. Mas quando Jesus é batizado, estamos juntos aqui, amém? Já haviam quase 400 anos que Deus não falava com a terra. Não havia um sinal claro de que aquilo que estava sendo dito pelo próprio Deus. Você não faz ideia o que aconteceria com o mundo se Deus parasse de falar com a gente. Quando Deus parou, de certa forma, quando não se ouve relato de que Deus estava falando com o mundo, a Bíblia diz que não havendo o povo, nós nos corrompemos, nós nos mataríamos, e nem precisaríamos do diabo para isso. Durante um bom tempo em que Deus não fala, não se comunica conosco, de forma profética, o mundo foi virado de cabeça para baixo. O grande poder do mundo, o poder grego, na figura do imperador chamado Alexandre o Grande, esse homem regulamentou a pedofilia. Ter relações, enfim, íntimas com crianças, era completamente, totalmente aceitável num contexto social como o grego. O pedagogo foi criado para conduzir a criança da casa para a escola e da escola para casa, para ela não ser violada sexualmente no caminho, no trajeto. Algumas civilizações nesse período, nessa página branca, em que Deus não fala, ou que não se há manifestação, não se há indícios dessa presença da voz de Deus na terra. Algumas civilizações se alimentavam de fetos humanos. Os ninivitas, por exemplo. Era muito comum serrar a madre de mulheres grávidas e arrancar o feto de lá de dentro e servir aquilo como um prato principal da noite. Por quê? Porque não havia sequer um registro de que Deus estava falando com o mundo. Quando João vem, irmãos, o interessante é que João não expulsa os demônios da terra. Ele não diz: sai demônio, sai Zé Pilintra, Maria não sei das quantas. Você já viu que os nomes de demônio é tudo em português? Ninguém expulsa um sai Gerald, sai Steves. Já viu alguém expulsar um demônio gringo? Acho que até os demônios que estão lá nos Estados Unidos têm nome em português. É como se 1/3 dos demônios tivesse caído na terra e fosse batizado na igreja católica, com nome em português. João não endereça, João não atribui a situação da terra à presença de demônios. Ele olha para a gente e ele diz: arrependam-se. Obrigado pelo seu amém empolgado. Arrependam-se. Tem fome no mundo, tem morte no mundo, tem tragédias, tem caos, tem crises sociais gritantes, porque vocês conduziram o mundo para esse estágio de caos. Portanto, se arrependam. O machado já está colocado à raiz da árvore. E por aí vai, você conhece a mensagem. A palavra do Senhor até então havia vindo a João, amém, irmãos? Mas Deus, como antes, como outrora, não havia mais trazido um recado direto para a terra. Mas nesse dia, esse cara que viveu 30 anos num bairro, que era um ser humano comum, filho do José e da Maria, mexia com as madeiras, andava sujo, com a mão calejada. Ele aparece no deserto. Estava bombando a igreja de João Batista, irmão. Bombando, as conferências top. Explodindo. João já tinha selo azul e tudo. Aí de repente Jesus chegou, mano. Quando Jesus chegou, aquela igreja cheiona. Eu não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu contigo, John? Tipo, você está na igreja de um amigo, ou num evento muito grande,
Aí você chega quietinho, quer ficar quietinho. Aí alguém lá de cima fala assim: olha, gostaria de chamar o pastor Johnny para sentar conosco aqui na frente. Aí todo mundo fica te olhando, né? Vira o pescoço. Imagina, irmão, quando Jesus chegou, aquela conferência bombando, cheio de gente, tinha polícia, escriba, multidão, gringo pra caramba. João está lá batizando, xingando o povo, e o povo estava indo lá para ver ele xingar. Aí Jesus chegou, meu irmão, João chamou a atenção. Opa, vem cá. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imagina o povo falando: quem que é esse cara aí? Quem que esse maluco chegou aí? Aqui não acontece não, né? É mais lá para Santa Catarina. Chega um cara, senta aqui na frente, todo mundo fica pensando: quem que é esse cara aí? Conheço não. Deve cantar. Você cantou, uma coisa assim. Aí Jesus chegou, mano. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí João falou: rapaz, deixa eu te batizar. Ele falou: não, cara. Cumpre aí a profecia. Aí Deus não tinha falado mais. Até aquele momento. Porque quando Jesus entrou na água, meu irmão, foi batizado, a voz do Senhor é como o som de muitas águas, como a voz de um trovão. Produz sensações inexplicáveis no espírito do homem. E a voz de Deus rasga o céu dizendo: eis o meu filho amado em quem a minha alma tem prazer. Aleluia. Que doideira, irmão. Esse cara, João dá uma moral para ele aqui. E agora Deus falou, Deus voltou a falar com a terra. Por causa dele. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Está aqui mesmo? Rapaz, por causa dele. A gente ouviu Deus de novo. Eis o meu filho amado. Irmão, eu não sei como é que essa... Eu queria ver essa cena de novo. Quando Deus fala isso, vem uma pomba e para no ombro do cara. E hoje, o texto bíblico diz que o Espírito Santo veio em formato de pomba. Meu irmão, olha para mim. Agora, a gente tem isso mastigado. Mas você acha que lá no dia, o povo sabia que aquela pomba era o Espírito Santo? Fala para mim. Fala para mim. Para nós é mole. É ou não é? O texto já está mastigadinho. A pomba, a coisa mais linda, rapaz, parou no ombro do cara. Era o Espírito Santo. Mas no dia, os caras olharam e falaram: cara, uma pomba. Ah, meu irmão. Pô, Deus falou lá, mas, mano, é uma pombinha, mano. A pombinha era o que o pobre levava no sacrifício. É. O rico levava um novilho. O pobre levava uma pomba. A pomba veio e parou. Mas ali, naquele instante, começa a relação de Jesus com o Espírito Santo. Esse cara que virou o mundo de cabeça para baixo, só começou esse processo de virar o mundo de cabeça para baixo a partir da sua relação com o Espírito Santo. Vai ser gloriosa a sua experiência com o Espírito Santo, amém? Glória a Deus! Então pega aí, como é que foi com Jesus? Pombinha no ombro. A voz de Deus veio. E agora? Agora Jesus saiu fazendo milagre, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Agora Jesus saiu tocando o terror na terra, não. Irmão, imagina você ser promovido. Imagina agora, assim, ó. Eu vou usar essa linguagem porque eu acho que ela é mais comum para o nosso tempo. Mas imagina a partir de agora, 1 milhão de pessoas começou a seguir você. Ver tudo que você está fazendo. É tão doideira a rede social, porque às vezes você chega num lugar, você nunca viu o cara na vida.
Aí o cara chega assim e fala assim, aí Vilela, beleza? Eu falo, pô, tranquilo. Como é que tá a Josi? Eu falo, tá bem. Ele falou, o Estevam tá grande, né, cara? Eu falo, você conhece meu filho? Claro, cara, a Débora, a Isabel, tá lá em Goiânia agora, não é? Cara, o culto domingo foi bom, hein? Eu falei, mas você estava lá? Não, acompanhei tudo pelo Instagram. Aí imagina, irmãos, agora, a partir de agora, a voz de Deus vem, esse contato com a terra é restabelecido a partir de Jesus. Então a representatividade desse irmão é muito grande, é ou não é? Ele já começa famoso, você está entendendo? Aí o Espírito Santo vem, pronto, agora meu irmão, o cara já ganhou uma popularidade maluca. Deus falou, esse cara foi aprovado por João Batista, que é o cara. E agora Deus falou a respeito dele, não foi nem profeta, foi o próprio Deus falando. Agora ele recebe o Espírito Santo, meu irmão, o que aconteceu com esse cara de agora para frente? Presta atenção. Logo depois de você ser levado, jogado lá em cima, o Espírito Santo vem para um propósito. Para conduzir Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Qual o primeiro destino de quem recebe o Espírito Santo? Agora eu vou, meu Deus do céu. Agora eu vou pelo mundo Logo em seguida, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E no deserto ele teve fome, frio, se sentiu sozinho. Certamente diante de todas as crises humanas que um ser humano pode ser submetido. Rapaz, se a sua vida está realmente diante de Deus, por que você está vivendo todos esses apertos financeiros? Por que já é a segunda empresa que você abre e não dá certo? Se a sua vida está realmente diante de Deus, por que você está precisando pensar de novo em pegar um empréstimo? Se a sua vida está realmente diante de Deus, por que o seu ministério não engrena? Por que você está devendo o aluguel? Por que você não conseguiu pagar teu carro? Por que você lançou alguma coisa e não rolou? Por que você está com dificuldade de pagar a sua faculdade? Cara, você está com fome, transforma as pedras em pão, pega um atalho, pega, é normal, faz isso. Não parece que esse argumento é do diabo, mas era. E aí, porque Jesus estava possuído, carregava em si o Espírito Santo, ele consegue e entende o ensino que Deus queria trazer a partir daquele momento de escassez. Então ele diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí ele continua caminhando, então ele é tentado no contexto da sua identidade, o tempo inteiro sendo confrontado no aspecto da sua identidade, e é isso que acontece com a gente. O tempo inteiro a gente é colocado em xeque pelo diabo, acerca de quem você é, e o tempo inteiro tem alguém querendo que você arrasta para cima para descobrir quem você é. Paga lá uma mentoria cara e você vai descobrir quem você é. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa descoberta só é possível obtê-la a partir de uma vivência, de uma experiência com o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É uma bomba, é um poder cósmico que vem sobre a sua vida? Não, é o Espírito de Deus que te conduz a toda a verdade. E agora, Jesus, se é o Filho de Deus, faz o seguinte, cara, salta daqui. Arrisca, cara, arrisca tudo. Vai lá, mete a cara, você é o cara. Você é capaz, você pode. Você é assim ou não é? Você é o cara, você é uma mulher especial, você é extraordinário, você vai viver uma vida extraordinária. Salta daí para baixo, que as coisas vão acontecer na sua vida. Ele falou, cara, o Espírito Santo está me falando aqui que eu não posso tentar Deus. Que fé sem bom senso é magia.
que a ausência de bom senso ofende a inteligência de Deus. Estamos juntos aqui, amém? Então não vou saltar não, cara. Desculpa aí, diabo, mas você vai ficar sozinho nessa. Pula tu. Já pulou, já se lascou todo, agora quer que eu me lasque? Vou ficar aqui, eu sou gente, irmão. Se eu pular lá, eu caio, machuco. Eu tenho limite, amém? E eu preciso ter consciência dos limites que eu tenho. Irmão, espiritualidade é autoconhecimento. É você ter consciência das suas fragilidades. É reconhecer que você é um vaso de barro, arrastando pé de argila pelo mundo. É a consciência de que quem confessa fraqueza, não confessa fracasso. O Espírito Santo me dá consciência das minhas fragilidades e das minhas deficiências, das minhas dificuldades, dos limites pelos quais eu preciso viver e respeitar. Porque senão é uma fé magia. E aí o diabo continua, fala o seguinte, cara, é o seguinte, quer explodir na vida, na terra? Quer explodir? Não, você nasceu para explodir. Parece que o discurso de hoje, né, dos caras, né? Não é, mano? Doideira, né? Ó, deixa eu te dizer uma coisa, tudo que contrapõe com negue-se a si mesmo, não é evangelho. Pode ser o bambambam da balachita te dizendo, é furada. Você é uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que só vai dar fruto na estação certa. Não tem como negociar com o tempo, fica tranquilo. Mas eu não estou dando fruto até hoje, não chegou a tua estação. Enquanto você não está dando fruto, meu irmão, você está dando uma boa sombra. O pessoal está descansando a sua sombra. Fica tranquilo, a vida é leve, irmão, vai dar tudo certo. Todo mundo nasceu para dar certo. Mas aí o tempo inteiro eles ficam mentindo para a gente. Não, é o seguinte, olha só, ó. Se você fizer isso, meu irmão, tudo é seu. Existem várias formas de adorar o diabo, sabe disso, né? Porque você adora aquilo que você serve. Aquilo que você dedica o seu melhor tempo, a maior parte da sua energia. Existem várias formas de adorar. Adoração não é um rito, adoração é um estilo de vida. E você pode viver a sua vida se prostrando diante de coisas que você está dedicando o seu maior tempo, a sua maior energia, mas vamos lá, eu estou falando tudo isso para chegar no ponto aqui do livro de Atos. É isso, né? Quanto tempo eu tenho, Johnny? Tá bom. Uma vez um pregador perguntou, falou, pastor, até que hora que eu posso pregar? Ele falou, rapaz, pode pregar aí até quando você quiser, irmão. 9 horas, um pouquinho antes das 9, a pessoa começa a ir embora. Aí Jesus falou, é o seguinte, olha só, deixa eu te falar uma coisa, diabo, o Espírito Santo está me falando uma coisa, você tem o Espírito Santo também? O Espírito Santo está me falando uma parada aqui. Diabo, vai para o inferno. Eu só vou adorar a Deus, e somente a Ele eu vou prestar culto. Aí Jesus começa a trajetória, o ministério dele. Como é que o ministério de Jesus começa? Com a presença do Espírito Santo. Quando Jesus recebe o Espírito Santo, ele vai curar pessoas? Não, ele foi levado ao deserto, ele foi levado a um lugar de solidão, a um lugar de solitude. Para quê? Para vencer o diabo, para entender que só se vence o diabo nessa soma maravilhosa entre a presença do Espírito e a presença da palavra em você, uma consciência remida por Deus, uma visão ampla para dizer não para as coisas que você tem que dizer não, para não negociar princípio, para não negociar processo, para viver uma vida, sabe, fundamentada em bom senso e fé. E aí Jesus vence o diabo, e agora ele começa seu ministério. Aí sim, irmãos, os enfermos são curados, Jesus vira o planeta de cabeça para baixo, o mundo fica louco com aquele cara. Como é que esse cara fala isso? Como é que esse cara pega 5 pães e 2 peixes e dá graça e 20.000 pessoas comem e sobra? Como é que esse cara, sabe, tem essa ação para com o cego? Sabia que era normal cuspir no rosto de um cego? De um mendigo, de uma pessoa que pedia?
Quando havia a certeza de que aquela pessoa estava naquela condição, e essa é a meritocracia dos fariseus, quando havia alguém em uma situação de flagelo, de rua, era um arquétipo do pecado, aquele cara é cego porque ele pecou. Então alguns religiosos, tradicionalmente, ou algumas pessoas cuspiam no rosto daquele cara. Eu sempre me perguntei, por que Jesus faz lodo com cuspe, com saliva e passa no olho de um cego? Imagina aquele cego ali, esperando mais alguém cuspir no rosto dele. Aí Jesus chega perto dele, se organiza para dar um cuspão. O cara tinha até se preparado, falando, ai meu Deus, mais um. Aí Jesus gospe no chão. É olho que está faltando? Vou fazer um para você agora. Todas essas coisas incríveis acontecem a partir da presença do Espírito Santo na vida do Senhor. Amém, irmãos? Aí Jesus ressuscita, morre, ressuscita, e a gente chega aqui nesse texto que a gente leu, de Atos capítulo 1, e alguns textos ali que a gente vai dar uma olhada nesse mesmo contexto. Jesus ressuscitou. A presença do Espírito Santo na vida de Jesus produziu uma revolução no mundo. O mundo, irmãos, não é mais o mesmo depois da presença de Jesus, da revelação do Espírito Santo na pessoa de Jesus. Nós estamos em 2021, cara, porque há 2021 anos atrás, um homem cheio do Espírito Santo virou o planeta de cabeça para baixo. Esse cara ressuscitou dentre os mortos. Ele foi tentado em todas as coisas e ele superou todas essas tentações. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E agora ele está pregando, depois de morrer, ressuscitar, dar um pulo lá, dar um beijo no pai, falar, vou ali, pai, já vem. Ficou 40 dias aqui, ensinando, dando um rolê. Imagina, irmão, Jesus de calça larga e tênis da Vans, lá em Jerusalém, dando um rolê, e aqui o texto diz assim, olha o que porque Lucas é médico, isso aqui foi escrito por um médico, um cara que tinha, uma formação acadêmica, um tempo de pobreza mundial, principalmente na nação em que ele fazia parte, ele era médico. Aí ele diz o seguinte, olha só, a estes também, depois de terem padecido, apresentou vivo, com muitas provas, incontestáveis. Nós estamos juntos aqui? Amém? Um médico está falando assim, cara, esse cara morreu, está vivo, e agora o médico está atestando, dizendo assim, olha, esse cara apareceu vivo aqui, com provas incontestáveis, e realmente viveu de novo. E aí ele está pregando. Agora imagina, irmãos, 40 dias pregando. Imagina o que era estar com um cara que morreu, ressuscitou, você sabe que é filho de Deus, veio dar um rolê e ficar 40 dias aqui, tirando férias, ensinando para a gente, trocando uma ideia, terminando o culto, sentando lá na lanchonete para trocar uma ideia, para falar do arcanjo Miguel, do Gabriel, do reino de Deus. Eu sei lá o que é que Jesus falava com os caras. Aí chegou o dia de Jesus ir para a eternidade, para voltar. Cerca de 500 irmãos o viram. E aí nesse momento, Jesus está dizendo o seguinte, olha, não saiam daqui não. Não faça nada pela força do braço de vocês. Vocês têm todas as informações acerca de Deus, acerca de mim, mas eu preciso que vocês provem o que eu provei. Toda a experiência que eu vivi nessa terra só foi possível, todos os resultados que eu colhi nessa terra só foi possível a partir dessa experiência. Há uma promessa, olha só, Deus vai derramar sobre toda a carne o Espírito dele. Vocês vão viver debaixo do mesmo poder que eu vivi enquanto estava nessa terra. Então, vocês vão ficar aqui, vocês vão aguardar. João batizou com vocês com água, mas agora vocês serão batizados com o Espírito da promessa. Não saiam daí não, fiquem aí. Agora, olha o que acontece. Quando Jesus diz isso,
Alguém levanta a mão, dá vontade de matar, irmão. Fala, Jesus, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o Estado de Israel? O que essa pergunta representa? Irmão, nós estamos imersos em tantas discussões idiotas no Brasil. A gente está discutindo e resumindo a vida humana a dois lados. De um lado, mito. Do outro lado, Lula herói. E a igreja no meio dessa doideira. Posso falar? Posso? A gente no meio dessa maluquice toda. Aí alguém vem perguntar, não, pastor, mas você precisa se posicionar. Eu digo, eu já estou posicionado, eu sou pastor. Eu prego o evangelho. Eu vivo debaixo da fé no Filho de Deus, que Ele vai voltar, e o tempo da restauração de todas as coisas vai nos alcançar. Essa é a garantia que Ele me deu. Aí alguém me pergunta, pastor, mas como que eu me posiciono diante dessas situações? Eu digo, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Quando essa pergunta surgiu lá, os caras que fizeram essa pergunta foram vistos como medíocres. Porque eles não entenderam o que Jesus estava garantindo. Mas e aí, Jesus? O Senhor vai restaurar o Estado de Israel, vai ter alfândega, vai ter as leis próprias, o povo vai ser respeitado, e isso e aquilo outro vai acontecer, e tal, e a gente vai tornar o mundo moralmente correto como a gente está sonhando, e tudo vai acontecer para nós, para a gente. Aí Jesus falou assim, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Deus não está preocupado com isso, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Eu não sei o que vai acontecer no mundo, eu não sei o que vai acontecer com o Brasil, eu não sei quem vai ser o presidente, mas uma coisa eu garanto a vocês: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas de Deus em Jerusalém, em Judeia, Samaria, em Israel, na geografia de vocês, na mentalidade bairrista de vocês. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei de uma coisa: o mundo inteiro vai ser incendiado pelo poder que vocês vão receber. O mundo inteiro vai ser tocado por isso. Então o plano de Deus transcende as nossas discussões, transcende os nossos interesses morais, políticos, próprios, ideológicos. Há um plano de Deus. Para que o Espírito Santo serve? Para revelar a nós que Deus tem um plano de alcançar o mundo todo. Há 7 bilhões de habitantes no mundo. Nós produzimos alimento para 12 bilhões de pessoas, mas a cada 5 segundos alguém morre de fome. A fome mata mais que a AIDS, a malária e a tuberculose juntas. Mas nós estamos discutindo questões extremamente pequenas, extremamente periféricas. A cada 45 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. No Brasil, em 2020 e 2021, 800 mil pessoas se mataram. Em 2020 e 2021, 176 mil divórcios. No Brasil tem 3,5 milhões de dependentes químicos. E a gente está perguntando, diante da presença de Jesus, será nessa época em que teremos, sabe, o poder público que a gente espera, o prefeito, o presidente? Não! Vocês receberão poder para dar respostas para o mundo que vão muito além disso, que transcendem a isso. Vocês são a morada de Deus na terra. Vocês são o corpo de Cristo. Jesus está indo, mas agora quem fica é vocês. Vocês vão curar os cegos. Vocês vão curar os aleijados. Vocês vão dar resposta para todas as injustiças. Por quê? Porque a mesma pomba que parou no ombro de Jesus e fez ser quem Ele é, essa pomba, esse poder, essa graça está sobre vocês. Essa explosão no interior de vocês, essa experiência maravilhosa. Vocês vão presenciar um pecador se arrependendo e se tornando um pregador do Evangelho. Vocês vão presenciar coisas que a ciência não explica.
Quando lá na Califórnia, um homem chamado William Seymour queria participar de uma escola bíblica, mas os negros eram proibidos de participar, brancos e negros não davam as mãos, e tudo que esse homem queria era ser batizado com o Espírito Santo. Haviam brancos orando numa sala e ele não podia entrar, ele ficou no corredor da escola dominical. Por quê? Porque eles não podiam orar juntos. Eles não podiam orar juntos. E esse homem não foi batizado com o Espírito Santo, porque não podia participar de uma reunião de oração. E tudo que ele queria era aprender as Escrituras e ser cheio do Espírito Santo. E diante das injustiças que aconteciam no mundo, diante de todas as impossibilidades, das leis injustas que permeavam a terra, esse homem continuou desejando ser o quê? Ser alguém de renome, ser alguém na perspectiva desse cristianismo natural, rendido ao momento, que esqueceu o seu papel profético na terra. Nós somos profetas, irmãos, nós carregamos o espírito da profecia. Nós conseguimos transformar a vida de um drogado. O Estado não consegue, independente de quem seja o presidente. Ninguém vai conseguir pegar alguém que está pedindo moeda no farol e transformar ele num pregador do Evangelho. Quem fez isso comigo foi o Espírito Santo, irmão. Foi o poder do Evangelho de Jesus. Quando William Seymour estava lá, querendo só receber o Espírito. Eu só quero receber o Espírito Santo. Deixa eu orar junto com vocês. Não pode. Não dá. Então ele continuou pregando. E ele pregava pensando, será que as pessoas estão entendendo o que eu estou dizendo? E um belo dia, irmãos, esse homem foi cheio do Espírito Santo. E ele começou a pregar num lugar, com os irmãos negros como ele. E eles foram despedidos de lá. Não podia mais. E eles foram se reunir em outro lugar, e eles também não podiam. E a única coisa que sobrou para eles foi um barracão sujo na rua Azusa. E eles disseram, vamos para lá, porque tudo que a gente quer é ser cheio do Espírito Santo. Tudo que a gente quer é ter essa experiência com Deus. É ser possuído por esse poder que Jesus garantiu que nos daria. Que não faz de nós pessoas influentes e famosas, mas nos torna testemunhos da mensagem do Evangelho pelo mundo inteiro. E esses irmãos começaram a orar e a buscar a Deus. E eles queimavam diante do Senhor, querendo só ser cheio do Espírito. Esse Espírito que fez Jesus ser o que Ele foi. Esse Espírito que fazia Jesus olhar para as pessoas e se compadecer delas. Esse espírito que está muito além do nosso senso crítico, do nosso posicionamento ideológico. Era mais importante o que Jesus estava querendo fazer. Sabe o que é interessante, irmãos? Que aqui, enquanto Jesus estava... Dá um sorriso para o seu irmão aí, fala qualquer coisa para ele. Haviam 500 pessoas aqui observando Jesus, recebendo os ensinos de Jesus. Um pouco mais de 500 irmãos. E eu sempre me perguntei, rapaz, tinha mais de 500 pessoas. Jesus veio aqui para a terra, meu irmão. Nós fizemos uma primeira reunião lá em Goiânia, tinha mais de 120 pessoas. Agora Jesus era pastor de uma igreja de 120 mesmo. É, teoricamente, uma igreja pequena, não é, irmãos? Rapaz, depois de fazer tudo que fez, 120 pessoas, pastor já faz logo a conta. Dependendo do bairro que for a igreja, o que o povo dizia, minha oferta não paga nem o aluguel. Aí eu ficava pensando, 500 pessoas estavam lá. Mas logo em seguida, diz que só tinha 120, a gente vai ler esse texto para terminar. Onde é que foram parar essas 380 pessoas? Foram para a internet discutir política. Foram para a internet chamar quem acredita na profecia de iludido.
de refém da utopia religiosa. Eu acredito na promessa, irmãos. O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. O resto foi tudo embora. Por quê? Porque era viciado em discussões periféricas. E uma cultura inútil. Você quer ver a prova da cultura inútil? Eu gravei um vídeo hoje falando sobre isso. Paulo foi ao terceiro céu. Quem lembra disso? Ouviu coisas inefáveis. Sabe o que significa coisas inefáveis? Coisas que não são dignas de serem traduzidas em nenhum idioma. Resumindo, Paulo ouviu o idioma de Deus. Aí Paulo desceu dizendo, foi-me dado um espinho na carne. Agora olha para mim, desde quando você é crente, as pessoas estão mais preocupadas em descobrir o que Paulo ouviu de Deus ou descobrir qual é o espinho na carne de Paulo? Que a gente é viciado em cultura inútil. Marco velho. Onde é que estavam os 380? Estava discutindo qualquer outra coisa. Ah, pastor, não é relevante isso, não é importante. É sim, irmãos. Desde que isso não roube o seu papel missional. Desde que isso não roube você da posição que Deus, Jesus te deu. Aquele que fica em Jerusalém e aguarda a profecia. Aquele que acredita na palavra profética. Aquele que acredita no nosso lugar de ser testemunha. Não importa para quem você vai testemunhar. Você vai testemunhar acerca do recado que Deus tem para a terra. A boa nova, Jesus Cristo morreu, ressurgiu e a nossa dívida foi paga. Nós temos acesso a Deus a partir do sangue de Jesus. Eterno e sumo sacerdote. Os outros foram embora e 120 ficaram ali. Orando unanimemente. Aguardando o espírito da profecia. Sabe, irmãos, esses irmãos da rua Azusa, eu vi ontem, foi sensacional, tudo se acendeu na minha mente. O William Seymour estava lá, irmãos, naquela rua orando. De repente deu um terremoto na Califórnia. 85% da cidade foi afetada. Um dos poucos lugares que não foram afetados foi aquele barracão, lá naquele lugar, onde os irmãos estavam ali, cheios do Espírito Santo, buscando a presença do Espírito Santo. Os brancos não podiam falar com os negros, era proibido. Mas a partir daquele movimento de gente cheia do Espírito Santo, as pessoas passavam na calçada da rua Azusa e eram curadas de câncer, cegos enxergavam, pessoas eram tocadas por Deus, pecadores se arrependiam. Os prostíbulos começaram a ser tomados pela glória de Deus, porque os pregadores cheios do Espírito Santo iam lá. O que eu quero da minha vida? Ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho muitos outros sonhos, eu tenho muitos outros ideais, mas nada se compara em ser cheio do Espírito de Deus, irmãos. Que mês abençoado que vocês estão vivendo. Que o coração de vocês seja fundamentado nesse desejo. Que hoje você viva uma experiência poderosa com o Espírito Santo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, que é a presença gloriosa do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, visite o seu coração hoje. Se você por algum motivo apagou o Espírito Santo em você, por alguma escolha ruim que você fez, por algum equívoco que você cometeu, por algum jeito esquisito de acreditar, por alguma mentira que te contaram e que você acabou dando ouvido, por alguma fraqueza que você tem, e ao nutrir essa fraqueza, você apagou o Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor disse que não cortará a cana trilhada e nem apagará o pavio que fumega. O Espírito Santo vai tocar a sua vida hoje, vai acender o seu espírito de novo. Porque não há um sentimento, não há um desejo mais nobre do que esse. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o DNA. É a prova cabal de que nós somos filhos de Deus. O Espírito que prescruta as profundezas de Deus, agora está sendo derramado sobre toda a carne, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Há anos atrás eu era um drogado em uma esquina pedindo moeda para fumar uma pedra. Há anos atrás eu não tinha esperança nenhuma de que a minha vida teria algum tipo de significado para outras vidas. Eu era um religioso preso na religião. Pronto. Alguém preso na religião,
alguém preso no pecado, alguém preso em um relacionamento muito tóxico, alguém preso em algum lugar você viveu prisões. Deixa eu te dizer uma coisa, aonde o Espírito Santo está, a liberdade, a liberdade, a liberdade, a liberdade. Sabe, irmão, aqueles irmãos na Rua Azusa, e eu te aconselho a ver essa peça. E que vontade de gritar essa história. Coxinha da asa e linguiça, ninguém aguenta isso. Aleluia. Feche seus olhos. Deseje no seu coração essa experiência com o Espírito Santo. Nada vai marcar mais a sua vida do que isso. Eu me lembro o dia, irmãos. Eu me lembro o dia. Eu me lembro as ocasiões em que o Espírito Santo foi marcando a minha vida. E plantando em mim sementes eternas. Que não podem ser roubadas por nada e por ninguém. Mas eu quero ler esse texto aqui com você. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, diga de repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuído línguas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam ali habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuía de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Olha para mim. O dia de Pentecostes era uma festa marcada no calendário judaico, 50 dias após a Páscoa. Sabe o que acontecia no dia de Pentecostes? As mentes mais privilegiadas da religião judaica iam para a rua, e eles faziam uma exposição pública da Torá. Estamos juntos aqui? Eles expunham publicamente verdades das Escrituras Sagradas. Era como se um dia a gente tivesse Djalma Toledo numa esquina, Luiz Hermínio na outra esquina, Luciano Subirá na outra, Hernandes Dias Lopes na outra, e por aí vai, o pregador que você gosta. Todo mundo junto, aquelas mentes, homens de Deus, referências na religião judaica, estavam ali, mentes brilhantes, pessoas incríveis, que falavam na sinagoga, agora estavam fazendo uma exposição pública. Sobretudo, isso é para terminar, essa exposição pública era feita em hebraico. As nações vinham de todas as partes do mundo. Para quê? Para ouvir homens incríveis, conhecidos, renomados, falando e expondo as Escrituras na sua língua original, em hebraico. Alguns conseguiam, obviamente, entender o que estava sendo dito, mas nem todos. E haviam 19 nações ali, e foram lá para quê? Para ver esse encontro incrível de mentes brilhantes, expondo as Escrituras Sagradas em hebraico. Mas essa festa de Pentecostes foi diferente. Esses homens estavam sim nas ruas, espalhados por aí, mas havia, irmão, um grupo de gente simples, de Galileu, trancado num lugar, aguardando a promessa do céu, aguardando o Espírito Santo. E de repente veio um vento impetuoso naquele lugar,
E aqueles homens galileus, pescadores, homens simples, começaram a orar em outras línguas, começaram a gritar em línguas como de fogo. E cada uma das nações que estavam ali entendiam as maravilhas de Deus no seu próprio idioma.